segunda-feira, por falta de quórum, que não pudemos realizar a nossa reunião. E transferida para o dia de hoje, 2 de outubro. Segunda-feira foi dia 28. A ata gostaria de chamar o vereador Zé da Rua para assumir interinamente a primeira secretaria. 28. Retificando, 29 de setembro. A ata da reunião anterior está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Posso? Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura do expediente. É o projeto do Felipe, aí vai ler só o anexo. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, porque eu perdi o do Felipe. Tá. Senta. Fica aqui. Projeto de lei número 25/2025. Ementa dispõe sobre a vedação da veiculação de publicidade comercial em espaço público de saúde no município de Timbaúba. A Câmara Municipal de Timbaúba, Estado de Pernambuco, decreta: artigo, fica vedada a veiculação de publicidade comercial de caráter mercadológico ou promocional em ambiente interno e externo dos espaços públicos de saúde municipais, compreendendo hospitais, unidade básica de saúde e demais estabelecimentos congêneros sob gestão do município. Artigo 2º. O disposto nesta lei não impede a divulgação de campanhas institucionais de saúde, aviso de utilidade pública ou comunicações oficiais de interesse social, desde que sem finalidade mercadológica. Artigo 3º. Compete ao Poder Executivo regulamentar a presente lei no prazo de 60 dias, disciplinando critério de fiscalização do seu cumprimento. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, doutor Manuel Boba, em 25 de setembro de 2025. Vereador Emanuel, de doutor Jacinto. Só aqui, né? Isso aí é o anexo que ele mandou. Só aqui. Estudo de impacto orçamentário e financeiro. Projeto de lei número 024/2025. Institui o programa Bolsa Atleta Natália Sena e auxílio para competições destinados ao incentivo e apoio a atletas e para atletas do município de Timbaúba e da outras providências. Introdução. Este estudo atende ao disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando a estimativa de impacto orçamentário financeiro e a respectiva demonstração de compatibilidade com as metas fiscais para fins de instituições do programa Bolsa Atleta Natália Sena e do auxílio
para competições que visam incentivar apoio a atleta e para atletas do município de Timbaúba. Descrição da despesa. O programa consiste na concessão de bolsas mensais e auxílio financeiro para participação em competições destinado a atletas e para atletas de modalidade reconhecida, com critérios definidos em regulamento próprio. Natureza da despesa: transferência de recursos a pessoa física, subvenções sociais e auxílio. Prioridade: despesa de caráter continuado, com previsão anual do orçamento municipal. Estimativa de impacto financeiro. Quantitativo de bolsas e auxílio: 1.224.000 previsto. Receita corrente líquida: 191.909.386. Percentuais de comprometimento da RCL: 0,64%. Comentário: o impacto financeiro anual estimado representa menos de 1% da RCL, sendo plenamente suportável dentro da atual capacidade fiscal do município. Compatibilidade com a Lei de Planejamento, Plano Plurianual PPA, compatível, gerindo-se no Programa de Esporte e Lazer. Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO. A iniciativa observa o dispositivo de limitação de despesa e priorização de política pública, respeitando as metas e riscos fiscais. Lei Orçamentária Anual, LOA, LOA. Há previsão de dotação específica na função 27, Desporto e Lazer, subfunção B12, Desporto Comunitário passivo de suplementação às necessários. Impacto nos exercícios seguintes. Exercício 2025, 1.224.000, estimativa 0,64%. 2026, 1.267.840, estimativa 0,63%. 2027, 1.312.254 reais 40 centavos, 0,63 de estimativa. Em 2028, 1.358.183 reais e 30 centavos, estimativa 0,62. Observe-se tendência de redução proporcional do impacto sobre a RCL nos próximos exercícios, reforçando a sustentabilidade do programa. Medidas de compensação, artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há necessidade de elevação de cargos tributários, pois a despesa será custeada mediante realocação de dotações de funções, transporte e lazer, e otimização de gastos correntes. A margem fiscal disponível dentro dos limites de despesa de pessoal e de transferência corrente. Conclusão: o presente estudo demonstra que o programa Bolsa Atleta Natália Sena é fiscalmente responsável, compatível com o PPA, LDO e LOA, e não compromete o equilíbrio das contas públicas. A despesa é modesta frente à RCL e contribuirá para o fomento do esporte, inclusão social
e valorização de atletas e para-atletas timbaúbenses. Sala da Secretaria da Câmara de Timbaúba, 8 de setembro de 2025. Felipe Vasconcelos, vereador, autor. Questão de ordem. Eu solicito ao secretário da Casa que disponibilize, né, o projeto todo, junto com esse novo aí que o vereador Felipe substituiu, entregar a cópia aos vereadores, a todos os vereadores. Tudinho aqui. Cadê Niva? Quer que eu chame? Tem Niva? Não, não vai. Parecer favorável da Comissão Legislativa, Justiça e Redação. Projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal, instituição da Loteria Municipal de Timbaúba, análise da competência material dos municípios para explorar serviço lotérico, constitucionalidade, observação do julgamento das ADFs número 492 e número 493 pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecimento da autonomia dos entes subnacionais, legalidade quanto ao regime de exploração, concessão, mediante licitação, Lei Federal número 14.133/2021, e destinação de recursos, adequação à técnica legislativa, inexistência de vício de constitucionalidade ou ilegalidade, parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade integral da proposição. Relatório. Submete-se à criteriosidade e análise desta Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei número 019/2025 de iniciativa do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Timbaúba, que propõe a instituição da Loteria Municipal no âmbito territorial da cidade de Timbaúba, PE, Pernambuco. E dispõe sobre a regulamentação e a exploração dos serviços lotéricos. A proposição é acompanhada de uma mensagem justificativa, na qual o Poder Executivo Municipal expõe os fundamentos e os objetivos que o levaram a apresentar a matéria ao Poder Legislativo local. De acordo com a justificativa apresentada pelo chefe do Poder Executivo, a criação da Loteria Municipal representa uma estratégia inovadora para o aumento das receitas próprias do município, sem que haja a necessidade de onerar diretamente os cidadãos por meio de novos impostos ou majoração dos existentes. O instituto primordial é ampliar a capacidade de investimento em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento social e o bem-estar da população timbaubense, como saúde pública, educação, segurança pública, assistência social, cultura e esporte. O projeto de lei visa, portanto, fortalecer a autonomia financeira do município, permitindo a implementação de projetos e programas estratégicos com recursos gerados internamente, garantindo a transparência e a eficiência na gestão pública. O projeto de lei número 019/2025 é composto por 9 artigos, delineando os principais aspectos da futura loteria municipal. O artigo 1º estabelece a instituição da Loteria Municipal de Timbaúba, com o objetivo de explorar
diretamente ou por meio de concessão às modalidades lotéricas e de jogos de aposta, autorizada por lei federal. O artigo 2º confere ao município a responsabilidade pela regulamentação, controle e fiscalização da loteria, permitindo a delegação da operação a empresas especializadas, mediante concessão. O artigo 3º prevê que a concessão será realizada por licitação na modalidade de concorrência, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, com prazo de 20 anos e possibilidade de renovação. A destinação prioritária dos recursos arrecadados é detalhada no artigo 4º, contemplando as áreas de saúde pública, educação, segurança pública, assistência social, cultura e esporte. O artigo 5º dispõe sobre a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre a receita bruta da operação. Os artigos subsequentes versam sobre a fiscalização pela Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 6º. A realização de auditorias periódicas pelo órgão de controle interno. Artigo 7º. A regulamentação pelo Poder Executivo em 90 dias. Artigo 8º. E a entrada em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º. A presente Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em cumprimento às suas atribuições regimentais e constitucionais, tem por escopo analisar a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade da matéria em tela, bem como sua adequação à técnica legislativa, a fim de oferecer subsídio técnico e jurídico para a deliberação do plenário desta augusta Casa Legislativa. A análise buscará perscrutar a conformidade do projeto de lei com as normas da Constituição Federal, em especial no que tange à repartição de competências entre os entes federados, a legislação infraconstitucional pertinente e os princípios que regem a administração pública. É o relatório que se apresenta. Análise jurídica. A presente análise jurídica se debruçará sobre os aspectos cruciais que envolvem a constitucionalidade e a legalidade da instituição de uma loteria no âmbito municipal, examinando as luzes de ordenamento jurídico pátrio e das mais recentes interpretação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a matéria. Do contexto histórico e da autonomia federativa na exploração de serviços lotéricos. Por longos anos, a exploração dos serviços lotéricos no Brasil esteve predominante associada a um regime de monopólio da União, reflexo de uma interpretação mais restritiva da repartição de competência no Pacto Federativo. Tradicionalmente, o argumento central para a exclusividade federal apoiava-se no artigo 22, inciso 20, da Constituição Federal, que confere à União a competência privativa para legislar sobre o sistema de consórcios e sorteio. Esta prerrogativa legislativa, contudo, foi, por vezes, confundida com uma competência material exclusiva para a exploração desse serviço, o que gerava debates
e questionamentos sobre a possibilidade de estados e municípios também atuarem nesse campo. A complexidade da Federação Brasileira, com sua intricada tela de competência legislativa e materiais, sempre impôs desafio interpretativo à linha divisória entre o que seria de interesse nacional, regional ou local. São raros se mostrava tênus, alimentando disputas entre os diferentes níveis de governo. No caso da loteria, a discussão gravitava em torno da natureza do serviço. Seria ele um instrumento de política fiscal, de abrangência nacional, ou poderia ter características de serviço público de interesse social ou regional, passível de exploração pelos entes subnacionais. Essa questão fundamental permaneceu em aberto, gerando insegurança jurídica e impedindo, por exemplo, que muitos municípios buscassem na exploração lotérica uma fonte alternativa e não onerosa de financiamento para as suas demandas sociais. A necessidade de pacificar essa controvérsia tornou-se premente, especialmente diante das crescentes necessidades financeiras dos estados e municípios e da busca por maior autonomia na gestão de seus recursos. A reafirmação da competência material dos entes federados subnacionais pelo Supremo Tribunal Federal, o marco das ADPF número 492 e 493. Um marco divisório e definitivo nessa discussão foi o julgamento das aquisições de descumprimento de preceito fundamental ADPF número 492 e número 493 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 30 de setembro de 2020. Neste julgamento histórico, a Suprema Corte participou o entendimento de que a exploração de loterias não constitui um monopólio da União. Esta decisão representou uma reinterpretação crucial do artigo 22, inciso 20, da Constituição Federal. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a DPF, firmou o rátio decidido de que a competência privativa da União para legislar sobre o sistema de consórcios e sorteio é distinta da competência material para a exploração desse serviço. Em outras palavras, o fato a União poder estabelecer normas gerais sobre loterias não significa que somente ela pode operá-las ou autorizar sua operação. A Corte reconheceu, assim, a competência material dos Estados e do Distrito Federal para instituir e explorar tais serviços públicos em seus respectivos territórios, enfatizando que a exploração de loteria se configura como um serviço público de interesse local ou regional, não necessariamente de interesse nacional. A essência do julgamento reside na desmitificação do monopólio, reafirmando que, embora a União detenha a prerrogativa legislativa sobre as normas gerais, a exploração propriamente dita pode ser exercida pelos demais entes federados. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a competência material dos Estados e do Distrito Federal, abriu caminhos por simetria constitucional
para que os municípios também possam instituir e explorar loterias em suas esferas de atuação. O princípio da simetria constitucional, muitos aspectos aplicáveis aos municípios, guardadas as devidas Pastor disse, mande ele logo pro final. proporções de suas competências. Se a loteria é um serviço público de interesse regional para os municípios, esse entendimento fortalece sobremaneira e a autonomia municipal, conforme preceituado pelo artigo 30, inciso 1 e 5º da Constituição Federal, que garante aos municípios a capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local e de organizar e prestar serviços públicos de interesse locais diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Conclusão. Diante de todos expostos, após uma análise exaustiva e criteriosa dos aspectos constitucional, legais e jurídicos que envolve a matéria, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação conclui que o projeto de lei número 019/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Timbaúba, que institui a loteria municipal, encontra-se integralmente compatível com o ordenamento jurídico pátrio e com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O ponto focal da análise concernente à competência material dos municípios para a exploração de serviços lotéricos foi superado de forma definitiva pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das aquisições de descumprimento... Senhor primeiro secretário, uma questão de ordem. Isso é a instituição de uma loteria no município de Timbaúba, uma loteria municipal, é isso? Loteria Municipal. Depois eu solicito à casa aqui uma cópia do projeto, por favor. Questão de ordem, novamente. Não foi entregue, não. Não, eu faltei a sessão passada. Não teve sessão, aí eu também não vi. Foi superado de forma definitiva pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das aquisições de descumprimento de preceito fundamental ADPF, número 492, número 493, em 30 de setembro de 2020. Tal julgamento pacificou o entendimento de que a exploração de loterias não configura monopólio da União, reconhecendo a competência material dos Estados, do Distrito Federal e, por simetria constitucional, dos próprios municípios, para instituir e explorar tal serviço público em seus respectivos territórios, em observância ao princípio da autonomia federativa e a competência para gerir assuntos de interesse local. Adicionamento, verificou-se que o projeto de lei observa o requisito de legalidade e juridicidade em seus demais dispositivos, a previsão de exploração direta ou mediante concessão com processo licitatório, na modalidade de concorrência, conforme a Lei Federal número 14.133/2021. Garanta a probabilidade e a eficiência na escolha do operador. A destinação prioritária dos recursos arrecadados a áreas vitais como saúde, educação, segurança pública, assistência social, cultura e esporte. Legítima a iniciativa, alinhando-se aos objetivos de desenvolvimento social e bem-estar da população. Os mecanismos de fiscalização
A auditoria previsto a cargo da Secretaria Municipal de Finanças e do órgão de controle interno. Asseguram a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. Por fim, a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, sobre a operação está em consonância com a competência tributária municipal, contribuindo para o fortalecimento da autonomia financeira de Timbaúba. A técnica legislativa empregada, ademais, é satisfatória e a proposição não apresenta vício de constitucionalidade formal material. Assim sendo, o voto desta comissão é pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei número 019/2025, recomendando-se a sua aprovação pelo plenário desta Casa Legislativa. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Timbaúba, em 29 de setembro de 2025. Luiz Apolinário Neto, presidente. Ronaldo Gomes da Silva, primeiro secretário. José Bernardo Faria, segundo secretário. Requerimento número 143/2025. O vereador que abaixo nos escreve indica a nobre mesa, consultando o soberano plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo prefeito municipal de Timbaúba, senhor Marinaldo Rosendo de Albuquerque, como também ao secretário de obras, senhor Ariovaldo da Costa Brandão, referente nivelamento da estrada que dá acesso ao sítio Tapadão, localizado no distrito de São José do Livramento, neste município. Justificativa. Tal solicitação se justifica pelas condições precárias da via, que tem causado transtorno à população local, dificultando o tráfego de veículos, o transporte escolar, o acesso a serviços essenciais e o escoamento da produção agrícola. A intervenção solicitada é de extrema importância para garantir segurança, mobilidade e dignidade aos moradores da região. Diante do exposto, solicito que esta demanda seja incluída com urgência no cronograma de obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Sala das Sessões da Câmara de Timbaúba. José Bernardo Faria, vereador Zé da Rua. Requerimento número 144/2025. O vereador que abaixo subscreve, indica a nobre mesa, consultando o soberano plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo prefeito municipal de Timbaúba, senhor Marinaldo Rosendo de Albuquerque, como também ao secretário de obras, senhor Ariovaldo da Costa Brandão, providência para a instalação de lâmpadas LED em todo o distrito de São José do Livramento, neste município. Justificativa. A presente solicitação visa atender às necessidades da população do distrito de São José do Livramento, que há muito tempo enfrenta problemas relacionados à iluminação pública, insuficiente e deficiente em diversas ruas e áreas comunitárias. A substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED representa uma solução moderna, eficiente e econômica, além de proporcionar maior luminosidade. As lâmpadas LED têm vida útil mais longa, consomem menos energia e demanda menos manutenção, o que resulta em economia para os cofres públicos.
A melhoria na iluminação pública contribui diretamente para o aumento da segurança dos moradores, inibe ações criminosas, facilita o deslocamento noturno e valoriza os espaços urbanos e rurais. Trata-se de uma medida que impacta positivamente a qualidade de vida da população e reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar coletivo. Diante disso, este requerimento se justifica pela urgência e relevância da demanda, sendo uma reivindicação legítima da comunidade local. Sala das Sessões da Câmara. José Bernardo Faria, vereador Zé da Rua. Indicação número 105, barra 2025. Emenda da indicação pavimentação Rua Emílio Tomás da Cruz, Coronel Maranhão. Necessidade, aumento da mobilidade das pessoas. Certíssimo senhoras e senhores vereadores, certíssimo senhores e vereadores, Marineide Rosendo de Albuquerque, vereadora pelo Partido Progressista e presidente em exercício da Câmara Municipal de Timbaúba, com fundamento no artigo 109 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Timbaúba, apresenta a indicação sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito Marinaldo Rosendo de Albuquerque que adote medidas para seja realizado e a pavimentação da Rua Emílio Tomás da Cruz, Coronel Maranhão, Timbaúba, Pernambuco. Justificativa. A pavimentação do terreno se destina a organizar e torna-se acessível áreas irregulares, proporcionando aumento da mobilidade e a segurança para todos que transitam no local beneficiado com o citado serviço. Ao visitar, no exercício de minhas funções, a Rua Emílio Tomás da Cruz, Coronel Maranhão, Timbaúba, Pernambuco, localidade popularmente conhecida como Campo do Sete. Identifiquei a necessidade da realização de pavimentação em virtude das irregularidades do terreno. A ausência de pavimentação e circunstância que potencializa a ocorrência de acidente. Assim como gera transtorno na circulação dos moradores, sobretudo no período de inverno. É dever do município adotar medidas destinadas e permitir que a população possa trafegar de forma segura em ruas pavimentadas. Registre-se que podemos observar que a gestão municipal tem se empenhado no trabalho de pavimentação e recuperação de ruas. Considerando que a realização da pavimentação irá promover segurança e conforto para todos que transitam na localidade. Anteriormente indicada, entendo que deve ser atendido o pleito disposto nesta indicação como medida destinada a garantir o bem-estar da população. Timbaúba, 25 de setembro de 2025. Marileide Rosendo de Albuquerque, vereadora, Partido Progressista. É só, senhora presidente. Terminada a leitura do expediente, está facultada a palavra. Só uma questão de ordem, antes de eu pedir a palavra. Me diga uma coisa, esse projeto de lei número 19 de 25, que cria a loteria do município, tem algum anexo, não? Não. Então, eu gostaria de pedir a palavra. Sim. Ô, vereador,
Vossa Excelência, o assunto não tem nenhum anexo. Pode deixar para... Deixe para na hora do... Tá. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cidadãos que se encontram em nossa galeria, espectadores das redes sociais que nos assistem aqui. O motivo que me traz à tribuna desta casa, no dia de hoje, é falar sobre o projeto de lei número 19 do Poder Executivo. Vossas Excelências sabem do que se trata esse projeto de lei a fundo? Esse projeto de lei, vereadores, trata-se justamente da criação de uma loteria municipal. Loteria municipal. Existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à questão do não monopólio da União em relação à criação de loterias, né, possibilitando que estados criem suas próprias loterias. Porém, existe um vácuo legal em relação à possibilidade dos municípios criarem suas próprias loterias. Não tem nada pacificado ainda. E o que é interessante é o seguinte: tudo bem que os municípios criem suas próprias loterias, ok? Porém, aqui a gente vê aqui no artigo 3º que, vou ler aqui o texto: a concessão dos serviços lotéricos poderá ser feita mediante licitação na modalidade de concorrência, conforme as disposições na Lei Federal número 14.133 de 2021, a concessão terá prazo de 20 anos, podendo ser renovada conforme interesse público. Vamos lá. Os recursos arrecadados com a exploração da loteria municipal serão destinados às seguintes áreas: saúde pública, educação, segurança pública, assistência social, cultura e esporte. Ótimo, bacana, é interessante que se arrecade e destine essas áreas. Porém, quando a gente vê aqui, a fiscalização da loteria vai partir da própria Secretaria de Finanças e do controle interno. Então, e outra coisa, um projeto dessa magnitude não tem nenhum anexo mostrando quais serão os percentuais destinados à saúde, quais serão o percentual destinado à educação, qual serão o percentual destinado à segurança pública, assistência social, culturas e esportes. Não tem nada relacionado a essa questão. E fala-se lá no artigo 8º, que o Poder Executivo regulamentará, no prazo de 90 dias, contados sua publicação, ele vai expedir um regulamento interno, sem que exista o debate nesta casa, para onde vai os recursos arrecadados com as loterias e para que áreas e como vão ser investidos. Então, eu não sou contra um projeto dessa magnitude. Porém, o que é que eu sou contra? Falta de transparência. Tem que ter aqui, nesse projeto aqui, com mais clareza em relação a quem vai fiscalizar os recursos arrecadados nessa loteria, como vai ser fiscalizado, a periodicidade de prestação de contas e qual será a porcentagem destinada a cada área que vai ser auferido os lucros da loteria municipal. O que a gente não pode é, nós, enquanto vereadores, rasgarmos nossos diplomas e deixar que o Poder Executivo regulamente as áreas conforme a discricionariedade que cabe a ele. Então, eu achei muito simples, um projeto muito sucinto para a criação de um tema tão complexo como a loteria municipal. Inclusive, já foi até zerado o parecer. Não tem estudo de impacto financeiro, de arrecadação, quanto vai arrecadar, estimativa de arrecadação, quais serão as áreas. Se você abrir aí, qualquer um de Vossas Excelências, abrir seus sites e observarem lá no site da loteria, né, da Caixa, Loterias Caixa, Vossas Excelências vão ver quanto será destinado a cada item na arrecadação dos jogos de azar, que são explorados. Tanto para o esporte olímpico, tanto para o esporte paralímpico, tanto... Tem tudo discriminado. E aqui a gente não tem nada. Não tem nada. Então, o que a gente tem que ver isso aqui, né, é justamente que se arrecade o dinheiro, né, lógico, só fazendo um parênteses, essa gestão está tendo um recorde de arrecadação, teve um acréscimo de 75 milhões na série histórica de 4 anos, né, se a gente observar o primeiro ano de 2021,
até o último ano de 2024, da gestão, dessa mesma gestão, mas do mandato passado, houve um acréscimo de 75 milhões. O ano passado finalizou o ano arrecadando 204 milhões. Nós votamos aqui uma lei, né, inclusive votei contra, né, em relação à questão de colocar propagandas de empresas privadas em espaços públicos de saúde, mas autorizou-se a colocação de propagandas em outros espaços públicos. Isso vai gerar arrecadação, né? Agora a gente está criando uma loteria, vai gerar arrecadação, e a gente quer saber aonde vai ser empregado, como e quando vai ser empregado, e qual será a estimativa de impacto orçamentário e que vai gerar de acréscimos ao cofre público, aos cofres públicos. Então tem que ter tudo isso aqui. Isso é um projeto complexo. Isso é um projeto que tem que ter tudo isso aqui. Porque se vai arrecadar o dinheiro do cidadão que vai fazer o jogo na loteria municipal, tem que saber para onde vai ser empregado esse dinheiro e como vai ser empregado. Então, só isso que eu tenho a colocar, senhores vereadores e senhoras vereadoras. E outra coisa, eu, diante da normativa, eu acho difícil, esse projeto aqui não deveria ter tramitado, porque até um projeto de lei que eu apresentei aqui, eu tive o cuidado de estudar e fazer o impacto financeiro orçamentário que iria gerar, né, que iria ser necessário para a aplicabilidade do projeto. Então, a gente fez todos os estudos e atendeu todas as normas jurídicas para podermos apresentar. Então, nós, como vereadores, nós temos que atender tudo que está dentro do regramento jurídico. E o Poder Executivo não é diferente. Tem que atender tudo que está dentro do regramento jurídico para poder apresentar um projeto de lei para esta casa aqui. Porque Poder Executivo não é superior ao Legislativo, nem superior ao vereador, não. É poder equiparados. Legislativo, Judiciário e Legislativo estão numa planície, estão numa igualdade. Então, se a lei vale para um, tem que valer para outro também. Só isso que eu tenho que colocar, senhora presidente e senhores vereadores. A palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador Neto Apolinário. Essa chave é sua, vereador. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, ao público aqui hoje presente e a quem nos acompanha através do YouTube e redes sociais. É uma honra estar aqui novamente. Senhoras e senhores, este projeto aqui, que foi feita a leitura na ordem dos trabalhos de hoje, e iniciou o debate sobre, trata-se de uma loteria municipal, a qual diversas cidades do Brasil e do Estado, tá certo, já adquiriram, já implantaram em seu município, porque isso vai trazer benfeitoria, isso vai trazer recurso para a cidade, e exemplo aqui a vocês, Nazaré da Mata já implantou, a capital pernambucana já implantou, dentre outras diversas cidades. O estudo de impacto financeiro que essa casa aqui tem que apresentar, quando o projeto é apresentado pelo vereador, é justamente aquele estudo do impacto que vai gerar os cofres públicos, muito diferente deste projeto, que foi um projeto encaminhado para esta casa pelo Poder Executivo este que utiliza e executa as ações do município, diferentemente do poder parlamentar, diferentemente do poder legislativo, mas que digo, a intenção maior disso é trazer arrecadação para o município, para que aquelas pessoas que já jogam na Loteria Federal possam jogar na Mega Sena, um exemplo, possa jogar também na Loteria Municipal, e com parte desse valor, esse recurso ser investido em saúde, em educação, nas áreas que o município entender necessária, para também o prefeito poder fazer correção salarial dos seus servidores, para poder o gestor trazer medicamentos, trazer recursos para desenvolver a cidade. Isso daí vai se ter recursos próprios, aumentar a receita do município. Então, não vejo a necessidade do Poder Executivo apresentar qualquer que seja o parâmetro
de onde vai ser gasto esse valor, porque trata-se aí de recursos próprios, arrecadações próprias de poder discricionário do Poder Executivo, de aplicar em saúde, de aplicar em educação, de aplicar em desenvolvimento e de aplicar em infraestrutura. Um exemplo bem claro aqui que deixo para todos vocês é o seguinte: a grande maioria, se não todas as cidades, pouquíssimas, são as cidades que são independentes em recursos próprios. Arrisco dizer a capital pernambucana e Caruaru, aqui no nosso estado, a grande maioria sobrevive do FPM, do recurso vindo do governo federal. Se este recurso parar, as cidades param. Então temos que viabilizar recursos próprios, temos que estimular a população a pagar seu IPTU, temos que estimular o próprio gestor também a angariar vínculos e que traga arrecadações próprias para o nosso município. Esse é meu humilde entendimento como parlamentar, em que trago e explico a todos vocês. Então, somente finalizo dizendo, esse projeto vem para somar, vem para trazer recurso, vem para desenvolver nossa cidade. E eu, como vereador, eleito democraticamente pelo povo de Timbaúba, jamais poderia me furtar de trazer o desenvolvimento, de trazer correção salarial para os servidores e de trazer uma infraestrutura de qualidade, como a gente vê hoje o esforço do prefeito que está aí no poder, para que a cidade volte 100% aos trilhos. Então, essa é minha missão, esse é meu trabalho. Muito obrigado. Gostaria que, antes de facultar a palavra, chamar o vereador Tarcísio para assumir a secretaria e agradecer ao vereador Zé da Rua. Continua facultada a palavra. Ninguém querendo fazer uso da mesma, peço ao secretário que traga o livro de ponto dos senhores vereadores para que possamos fazer a chamada. Marileide Roseno de Albuquerque. Presente. Tarcísio Batista da Silva. Presente. Risalva Brandão Rodrigues. Presente. Josinaldo Barbosa de Araújo Júnior. Presente. Felipe de Moraes Vasconcelos. Presente. Edjane Lopes de Andrade Felinto. Presente. José Bernardo de Farias. Presente. Ronaldo Gomes da Silva. Presente. José Fernando da Silva. Odilon Gomes Ferreira Lima. Presente. Luiz Apolinário Neto. Presente.
Emanuel Gouveia Ferreira Lima. Faltou. João Roberto Martins Cardoso. Faltou. Terminada a chamada, registramos a presença de 11 vereadores e a ausência de 2 vereadores. Deixa eu terminar, Lita. Aham. Tem hora que foge, né? Sim. Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura da ordem do dia. Relação das matérias para serem apreciadas na ordem do dia da 27ª reunião ordinária do dia 2 de outubro de 2025. Primeiro, projeto de lei número 017/2025, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para abertura de crédito adicional especial e das outras providências. Em segunda discussão e segunda votação. A matéria está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 018/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para uso oneroso e precário de espaços públicos municipais, para fins publicitários e institucionais, mediante licitação. Em primeira discussão e primeira votação. A matéria está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 004/2025, da autoria do vereador Emanuel Gouveia Ferreira Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete de Libra brasileira de sinais, Libras, nas sessões da Câmara Municipal de Timbaúba. Em primeira discussão e primeira votação. A matéria está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Moção de aplauso número 001/2025, da autoria do senhor Luiz Apolinário Neto, ao senhor Danilo Mendonça, professor agente de trânsito e especialista em educação de trânsito, pelos relevantes serviços prestados à sociedade timbaúbense, com especial destaque ao projeto Brincando e Aprendendo com o Trânsito. Em primeira discussão e primeira votação. A matéria está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 140/2025, de autoria do vereador Emanuel Gouveia Ferreira Lima, que solicita ao excelentíssimo prefeito do município de Timbaúba, o senhor Marinaldo Rosendo Albuquerque, junto à secretaria competente, apresente explicações e adote providências quanto às podas práticas de árvores realizadas em praças públicas e áreas escolares, especialmente no início do período de verão, sem que haja qualquer plano de regar ou reposição da arborização. Em única discussão, única votação. A matéria está em discussão. Senhora presidente, tem uma questão de ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário um pedido para que os requerimentos de número 140, 141, 142, assim como a indicação 85, 102, 103 e 104, sejam votadas em bloco. Consulto o plenário de acordo com a solicitação do vereador Felipe Vasconcelos, para que possa ser aprovado, discutido e aprovado em os requerimentos de número 140, 141, 42, 85. assim como as indicações de número 85 a 85, indicação 103 e 104, para que possamos, em uma única discussão e uma única votação, ser votado. Quem tem algo a discutir sobre os mesmos requerimentos e indicações, não tendo o que discutir, nem eu boto em votação. Os que aprovam, permaneça como se encontra. Então, as matérias aqui indicadas foram aprovadas, e discutidas e aprovadas em uma única discussão, em uma única votação. Os que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Terminado a leitura da ordem do dia, está facultada a palavra. Passa a palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador Felipe Vasconcelos.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cidadãos que se encontram em nossa galeria, espectadores. Mais uma vez aqui nessa tribuna, eu gostaria de falar o seguinte. Hoje nós aprovamos o projeto de lei número 17, que abre crédito adicional suplementar. Damos dinheiro, autorizamos a utilização de recursos para o prefeito. No item 2 da nossa ata, nós aprovamos a lei do número 18 de 2025, que autoriza o poder público celebrar convênios com empresas privadas para arrecadar dinheiro para colocar propagandas nos prédios públicos. Ou seja, mais arrecadação para o município. No que tange, antes, porém, a gente está demonstrando, a oposição timbaúbense está demonstrando que, ao contrário do que se fala, a gente não está sendo contra a arrecadação do município. Amanhã, se deixar de fazer alguma coisa ou deixar de pagar salário, a situação não pode ter o discurso de não, é culpa da oposição. Não é culpa da oposição não, viu? Porque a oposição está autorizando o município a arrecadar mais. No que tange a loteria municipal, eu quero discordar do vereador que anteriormente proferiu a fala aqui, porque tem princípios basilares estabelecidos lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que tem que ser respeitado pelo poder público. Seja ela legalidade, o poder público ele só pode fazer alguma coisa desde que seja autorizado por lei, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade, os atos têm que ser públicos e eficiência. Quando nós votamos uma matéria dessa magnitude, a criação de uma loteria, eu quero dizer que eu não sou contra a criação da loteria, não. Porém, tem que se ter clareza, atendendo aqueles princípios que eu mencionei anteriormente, lá no artigo 37, publicidade. Qual está sendo a publicidade que está aqui nesse projeto? Não tem de forma discriminada para onde vai os recursos auferidos. Eu estava procurando aqui, nos meus e-mails, eu tive a oportunidade de advogar, juntamente com alguns amigos, para uma empresa que estava fazendo um estudo de estimativa de arrecadação para a LOTEP, a Loteria do Estado da Paraíba, e vi os critérios que são necessários para criar uma loteria, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual. Vamos lá. Justificativa de viabilidade. O município ele precisa demonstrar que a loteria é capaz de gerar receita líquida suficiente após os custos da operação para justificar sua criação. Tem que estar lá no projeto isso, viu? O Tribunal de Contas e o Ministério Público podem questionar a legalidade se não houver o estudo mínimo de impacto financeiro. Estimativa de arrecadação. Projeção de receita bruta. Tem que se fazer uma estimativa da venda dos bilhetes. Quantos bilhetes vão ser vendidos de uma cidade dentro de 45 mil habitantes, barra 54 mil habitantes, com as cidades adjacentes? Tem que se ter esse estudo. Eu não estou falando isso não estou criando não, é o que o regramento fala. É o que o regramento fala. Dedução das parcelas obrigatórias. Tem que se ter essa estimativa. A questão de premiação, custeio, repasses legais. Receita líquida disponível para as políticas públicas. Quais serão os percentuais estabelecidos para a saúde, educação, assistência social e etc. Destinação dos recursos, né? A gente vê aqui, a lei tem que prever a destinação, por exemplo, quanto vai ser a destinação da premiação do total arrecadado? Vai ser 50%? Qual o custeio disso aí? Para funcionar a loteria, 20%? Para a questão dos fundos municipais, que é justamente o que eu acabei de mencionar anteriormente, tem que se ter um fundo municipal de saúde e educação. Qual a porcentagem? 30%? Qual será a porcentagem? Não tem no projeto. O modelo de gestão vai ser administração direta, vai ser autarquia, fundação, ou vai ser uma concessão? Aqui tem que falando que é uma concessão, né, de 20 anos, por meio de modalidade licitatória. O estudo de mercado, como eu falei anteriormente, tamanho da população, poder de consumo, competição de loterias federais e estaduais,
que tem que fazer um mapeamento aqui das loterias que existem aqui também. Em resumo, tem uma série de critérios, que eu não vou, o estudo foi longo, tem uma série de critérios, estou falando aqui que sou contra não, mas tem que ter critérios para apresentar um projeto de lei dessa magnitude, não sou eu que estou inventando nem falando não, é o que o regramento jurídico estabelece. E o Poder Executivo tem que obedecer o regramento jurídico. E outra coisa, no que se refere à destinação dos recursos, não é de caráter discricionário, tem que ser de caráter expressamente vinculado. Por quê? Como se trata de arrecadação de recursos, a gente tem que deixar vinculado para onde vai cada centavo arrecadado. Senão nós não teríamos aqui um LDO, um LOA, um PPA, que ali a gente estabelece todos os percentuais de como o Poder Executivo vai utilizar os recursos da nossa arrecadação. E aqui é uma fonte de arrecadação. Então, esse projeto está omisso. Não sou contra ele, porém, tem que ter os critérios, e eu quero saber, e tenho o direito e a obrigação de saber, como fiscalizador e legislador da cidade, para onde vai especificamente cada recurso. Então, eu peço à presidente da Casa que converse com o setor jurídico do Poder Executivo, que, infelizmente, mostrou-se, vou ser elegante aqui, de uma falta de detalhes muito grande. Vou ser elegante nas palavras. Houve falta de detalhes de como vai se realizar essa lei. Do contrário, a oposição vai entrar com a RI no Tribunal de Justiça, uma representação de inconstitucionalidade sobre a criação desta lei. Só isso que eu tinha a colocar, senhora presidente e senhores vereadores. Continua facultada a palavra. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador Zé da Rua. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, povo que se encontra aqui na galeria e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A minha vinda aqui, nesse momento, é para justificar o requerimento de número 143/2025, atendendo a solicitação dos moradores de São José do Livramento. Estive lá e fizeram esse apelo. Zé da Rua, faça um apelo ao prefeito e à secretária de obra para que possa mandar passar a máquina naquela estrada que liga sítio Tapadão. Realmente está intransitável, está muito difícil o deslocamento dos moradores pelaquela via. Por isso que é importante, vereadores, representantes do povo, estar sempre visitando as comunidades, o povo de Timbaúba, para ouvir as reivindicações. Por isso, me sinto muito feliz de ter estado lá em São José do Livramento e a comunidade me fazer essa solicitação. E outro requerimento é o de número 144/2025, que também, indo fazer um encontro da nossa Igreja Católica lá em São José do Livramento, fui fazer um encontro com o texto dos homens, um louvor também, em honra ao nosso Pai Celeste, que devemos seguir sempre os caminhos de Jesus. Mas chegando lá, também encontrei várias lâmpadas queimadas. Inclusive, na rua que eu fui o encontro da igreja, tinha 2 postes também com a lâmpada queimada. E a população realmente foi à noite, e o pessoal lá fica dizendo da rua, faça um apelo para que possa trocar todas essas lâmpadas convencionais em lâmpadas de LED. E aqui estou, comunidade São José do Livramento, fazendo esse apelo ao prefeito e também à Secretaria de Obra, para que possa atender o pedido
dos nossos amigos e amigas lá de São José do Livramento. E alguém que está ouvindo nesse momento, está nos acompanhando, pode até estar perguntando: Zé da Rua, e por que você não fez tal requerimento, tal reivindicação para a minha rua? Eu digo a todos que estão nos acompanhando que é só me procurar, que com certeza eu farei o que for possível por qualquer rua, qualquer bairro ou qualquer distrito. Sempre me encontro aqui da Câmara de Vereadores, nas segunda e nas terça-feira, atendendo o povo de Timbaúba. Por isso que é importante estar sempre atendendo esse povo, que nos deu confiança, que nos votou em cada um de nós, para que nós possamos ser a voz ativa daqueles que não podem vir aqui reivindicar, mas temos nós como representante dele para reivindicar e fazer o bem a toda a comunidade de Timbaúba. É para isso que nós fomos eleitos, para ouvir o povo de Timbaúba e chegar aqui, fazer o nosso pedido, nossas solicitações e nossa indicação. É só, senhor presidente, senhores vereadores. Continua facultada a palavra. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador Neto Apolinário. De volta, senhoras e senhores, dando continuidade, quero trazer aqui hoje, no púlpito desta Casa Legislativa, a minha indicação de número 104/2025, de minha autoria, que solicita ao prefeito do município de Timbaúba, excelente senhor Marinaldo Rosendo, que realize recapeamento da estrada de Serra Velha, zona rural da nossa cidade. A gente sabe da importância em que é ter estradas boas, estradas que dê para conduzir seu veículo de forma adequada. Sabemos também que passamos por um grande e longo período de chuvas, mas agora está na hora de colocar as máquinas nessas estradas, fazer as melhorias necessárias, cuidar do nosso povo, da educação deles, do trânsito para a cidade, porque o povo da zona rural merece sim todo o respeito e todo o zelo da administração pública para com eles. Continuando, quanto ao projeto aqui tão debatido hoje nesta Casa Legislativa da Loteria Municipal, em que me deixa feliz, eu acho que o bom debate, ele tem que ser realmente entregue as opiniões, entregue o conhecimento de cada um vereador aqui desta casa, para que o povo também tire suas conclusões e veja quem realmente está tentando fazer o melhor para a cidade, quem realmente está tentando trazer desenvolvimento, recurso e uma infraestrutura de qualidade. Quando falo de infraestrutura de qualidade, não é só calçamento, como está sendo feito em nossa cidade hoje. Uma infraestrutura de qualidade são os prédios públicos adequados, uma UPA adequada, um hospital público como está hoje, fazendo cirurgia, diversas cirurgias de médio e pequeno porte, os salários dos servidores em dia, como está hoje, a correção salarial dos servidores, que também já cobrei do prefeito, que deveria ter sido feita no mês de junho, julho deste ano, conforme regulamento e lei, até o presente momento não fora feita, mas tenho certeza que nos próximos dias será realizado também essa correção salarial, porque os servidores que saem da sua casa para estar aqui a trabalho na prefeitura, concursados, merecem todos eles carinho desta Casa Legislativa e do Poder Executivo. E tenho certeza que nenhum de nós aqui, muito menos o prefeito Marinaldo, está se escondendo disso, está buscando uma viabilidade para que seja realizado o quanto antes. Estarei junto do Poder Executivo cobrando para que sim, saia do papel. Quanto a essa loteria municipal, eu digo que o gestor público, como os pares vereadores aqui dessa casa, membro da comissão responsável, não está indo de encontro a nenhum princípio administrativo ou constitucional. A famosa LIMP, o vereador tem muito conhecimento constitucional, aqui trouxe a palavra anterior a mim aqui neste púlpito, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
princípios implícitos, princípios explícitos da nossa Constituição, está sendo regido. Essa arrecadação, o prefeito não vai pegar e gastar como quiser, porque vai respeitar o que diz a lei. Para se utilizar esse recurso e todo outro qualquer recurso, é preciso uma licitação pública. Nessa licitação teremos edital, nessa licitação teremos a regulamentação de onde aquele dinheiro irá, se para a saúde, se para a educação, se para a infraestrutura do nosso município. E temos que respeitar, sim, o poder discricionário do Poder Executivo, assim como não quero que o Poder Executivo interfira, seja o prefeito qual for, em meu trabalho nesta casa, eu também não tenho o direito de interferir no trabalho do prefeito. O que a gente tem que trabalhar aqui é em colaboração para trazer o desenvolvimento da nossa cidade. Muitos já foram meus embates com o prefeito Marinaldo, com a presidente desta casa aqui, que é testemunha disso. Nem sempre cheguei lá com a boa conversa e com um sorriso. Vários já foram os embates lutando por vocês, timbaúbenses. E trazer arrecadação é necessário. Estarei aqui sempre neste púlpito voltado para trazer desenvolvimento e recurso, porque só assim a gente consegue dar dignidade aos servidores. Torno a dizer, Timbaúba, como 99% das cidades do nosso estado e grande maioria do nosso Brasil, se o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, o dinheiro que vem do governo federal deixar de vir para as cidades param. Então, isso não pode acontecer jamais. Um vereador que tem capacidade, luta junto com o executivo para trazer receitas próprias, estimula a população a pagar seu IPTU, estimula o pagamento de tributos, porque todo esse valor será voltado para a própria população. Porque estou aqui, como todos os vereadores, para cobrar e fiscalizar. Esse sim é um dos nossos papéis a nós atribuído no dia que formos eleitos democraticamente por vocês, timbaúbenses. Então, tenha certeza que minha luta continuará firme, respeito à opinião de todos, mesmo que algumas das vezes discordando, com meu ponto de vista, claro, meu ponto de vista que vai de acordo com a lei e com a legislação. E muito obrigado a todos e até uma próxima. Continua facultada a palavra. As palavras, senhor presidente. Palavra com o vereador Tarcísio. Bom dia, senhores vereadores, nossa presidente Balazinha, senhores que se encontram, senhoras na nossa galeria, um ótimo dia a todos. O que vem me trazer hoje é de ver a alegria na vinda para cá. Bala, escutei na rádio um depoimento muito bacana de gratidão do nosso prefeito Marinaldo Rosendo com essas cirurgias que está sendo realizada aqui em Timbaúba. Deve ter passado aí muito tempo sem ter feito cirurgias e hoje ter sua cirurgia feita, e ela mandou um áudio para a rádio agradecendo. E isso é bom demais, isso é importante demais, ver um timbaúbense fazendo a cirurgia aqui na casa, aqui em Timbaúba, sem precisar se deslocar daqui para Recife. Isso é muito importante, isso é um olhar do nosso prefeito para essas pessoas. De ver também um depoimento de pessoas lá de Serra Velha, agradecendo pela água. Isso é muito importante, o trabalho na zona rural que o Marinaldo vem fazendo. É muito importante esse trabalho de desenvolver nossa cidade, de buscar os recursos, de fazer acontecer na nossa cidade. Mas também queria trazer notícias muito boas para Timbaúba, e com certeza vemos sempre buscando o melhor para a nossa cidade e buscando também recursos para a cidade e trazendo coisas boas, como essa notícia agora, que está chegando, se Deus quiser aí, a terceira cozinha comunitária
para Timbaúba, em especial ao bairro de Sapucaia. Breve vai estar abrindo, se Deus quiser, né, Bala, a nossa segunda cozinha, e já está se organizando a terceira cozinha comunitária. Tive semana lá com o meu deputado Caio, que é um cara parceiro, que é um cara amigo, que com certeza, com articulação junto ao governo do Estado, está trazendo novamente aí a terceira cozinha comunitária. É assim que nós trabalhamos, é assim que a gente vai conseguir ajudar os timbaúbenses. É mais de 200 famílias que vai ter seu alimento na mesa. Isso é o que a gente faz, é trabalho. Enquanto uns criticam, nós mostramos com trabalho, é com dignidade e mostrando à população que estamos aqui no mandato emprestado pela população e temos que fazer o melhor para a população. Então, era só dar essa grande notícia. Semana que vem teremos outras notícias boas também, que levei outras demandas do município para Recife, para o deputado, e com certeza vai se ter outras notícias boas, Bala, para a nossa cidade. Mais uma vez eu digo, é compromisso com Timbaúba e é assim que vamos fazer. É com trabalho, com dedicação, que vamos melhorar a vida do timbaúbense. Junto com o nosso prefeito Marinaldo, vamos sim continuar nesse trabalho incansável, de trabalho, de trabalho, de trabalho. Um forte abraço a todos, um ótimo dia. Continua facultada a palavra. Continua facultada a palavra. Eu entendi que era a palavra. A palavra está com a vereadora Balazinha. Diante do que a gente vê aqui, a gente só vê crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. É difícil, né? Quem está do outro lado, não vou dizer do outro lado, oposição, ela nunca vai dizer que a gente está bem. Sempre haverá críticas, sempre haverá dizer que temos recursos e não aplicamos. Mas esses recursos, eles são destinados, eles têm seu destino. Esses recursos, à parte, que aprovamos aqui hoje, por exemplo, é para utilizar em 2 escolas. Escola Escola Elvira Maranhão e para a Escola Mário Galvão. Então, assim, são recursos que são destinados diretamente. Emendas estão chegando aí, né, e a gente conseguindo fazer o trabalho na saúde, porque a maioria das emendas estão destinadas à saúde, e é onde a gente consegue dar uma assistência melhor, voltar nossas cirurgias, né, dar a condição de ter medicamento, ampliar nossos serviços, tanto na rede da atenção básica, quanto na MAC, que é da especialidade. Então, não sou eu nem ninguém que diz, é o povo que é servido. Agora, quem não precisa do serviço público do município não consegue identificar e só faz a criticar. Como hoje de manhã eu recebi uma mensagem dizendo assim: Balazinha, eu quero fazer um vídeo. Eu digo, faça você mesmo, porque na medida que a gente manda fazer um vídeo, manda não, vai lá fazer um vídeo, aí o pessoal diz que a gente está comprando, que a gente está mandando fazer, né? Então, assim, faz o vídeo, aquilo não é forçado. E, de repente, recebo outra mensagem. Timbaúba demitiu todos os médicos da UPA, quem está no internamento não tem médico, quem faz cirurgias aqui em Timbaúba é muita coragem, porque não tem médico para dar assistência. Então, até quando essas fake news vão rolar na nossa cidade para prejudicar a população? Porque quem não usa, quem não entende, quem não precisa dos nossos serviços aqui, vai achar que é dessa forma. Mas não adianta grupos aqui, grupos ali falar, onde a gente mesmo tem o depoimento da população. É eles mesmos que são servidos. Aquele pobinho, como diz o prefeito, aquele que é menos favorecido, é quem sabe o que é necessário ter na sua cidade, para não estar enfrentando as filas lá no hospital, ficar lá pelo corredor, esperando fazer uma cirurgia. E a gente vai, se Deus quiser, já já, tirar aquele povo que quebra um braço, que quebra uma perna, fratura exposta não, que faz uma cirurgia ortopédica precisando e que não consegue fazer, fica lá por conta da demanda do Estado. Isso são situações que vêm à frente, mas que terá também uma conversa, uma demonstração, para que as pessoas tenham a confiabilidade do nosso trabalho. Então, diante do que a gente falou aqui, a gente, quando busca caminhos, né,
alternativos para conseguir recurso, como o Neto Apolinário falou aqui, não é sobreviver apenas do FPM, é buscar caminhos, é buscar meios que a gente possa aplicar. E a gente sabe muito bem, infelizmente o vereador Felipe não leu, acho que não deu tempo de se aprofundar do projeto, né, até porque na outra sessão não veio, eu sei que tem uma capacidade de ler aí, mas jamais aí está destinado para onde vai os recursos. O percentual será estipulado quando lançar o edital. Aí vai ser lançado o edital da licitação e as empresas que irão concorrer, quem mais apresentar a condição melhor para o município, será utilizado esse recurso na assistência social, na saúde, na educação, e será acompanhado pela Secretaria de Finanças, obviamente, porque é a secretaria que dá a condição de acompanhar os recursos que entram no nosso município, né? E também eu queria, quando a gente fala de ampliação de serviços, quando a gente fala de busca de desenvolvimento na nossa cidade, desde a gestão Marinaldo Rosendo lá atrás, que a gente vê o desenvolvimento da nossa cidade porque ele tem parceiros, ele tem apoiadores. Mesmo ele não tendo governo do Estado hoje, mas ele vai à busca de situações. Lá atrás, ele tinha governo federal, tinha governo estadual. Então, conseguimos UPA, Ciretran, escola técnica, aquela estrada lá de Sapucaia, que liga tanto o açude quanto a questão da faculdade, né? Tivemos vários empreendimentos implantados aqui, foram 6 ambulâncias grandes que conseguimos lá atrás, aquisições de ônibus, calçamentos e drenagem, né, de várias ruas. Aí vem a questão hoje, eu estou falando lá atrás, aí vem a questão hoje, né, a gente consegue creches, tanto estadual quanto federal, escola que será construída, uma creche que é do Estado, que está sendo construída lá, vai ser construída lá na Rua da Ponte, naquele bairro ali, Coronel Maranhão, terá uma creche que será dada ordem de serviço lá, federal, lá no Ozanã, terá uma escola lá na Vila dos 300, a gente consegue dar uma ordem de serviço de um centro esportivo, né, que vai favorecer muito ao esporte, aos jovens da nossa cidade, à terceira idade, a todos nós. A gente vai olhando os calçamentos, minha gente. Quando chega no Ozanã, você consegue ver as ruas contempladas com saneamento e calçamento. Quem era o Ozanã? A valorização que aquele bairro ali está tendo. Vila dos 300, falta apenas a rua que liga ao posto de saúde, que também será. Conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida Urbana, e agora Minha Casa Minha Vida Rural. Outras casas acometidas pela enchente. O município não tinha condições de dar as casas, essas pessoas que foram acometidas pela enchente, mas foi atrás de recursos, mostrou as condições e viabilizou o recurso para construir 20 casas para os acometidos pela enchente. Aí a gente vê 3 cozinhas comunitárias em Timbaúba, né? A gente vê vans para acessibilidade a crianças especiais. E é mais ainda importante, a gente vê a questão da Minha Casa Minha Vida Rural. E aí a gente é criticado dizendo que o prefeito não faz nada, que surfa nas obras do Estado, do governo federal, mas é isso. O prefeito Marinaldo Rosendo tem visão, ele vai atrás dos parceiros, ele tem caminhos, ele busca, porque só com o recurso do FPM ele não faria nem essa rampa, não concluiria nessa rampa que começou na gestão passada e não concluiu. Então, assim, antes de a gente falar, é necessário a gente observar. E eu quero deixar um esclarecimento aqui, que contrapartidas municipais é onde vem o desenvolvimento da nossa cidade. Eu me lembro muito bem, eu estava vereador em 2017, 2018, que Catucá não tinha um abastecimento de água. E o município precisava dar uma contrapartida de R$35 mil. R$35 mil para um projeto grandioso, que só quem sabe o que é falta de água e não ter água abastecida em sua casa é quem não tem. Então, a prefeitura precisava, naquele momento, de dar uma contrapartida de R$35 mil ao projeto, através da Associação de Catucá, que é Dona Zéza responsável, e não foi dado. A própria empresa que ganhou a licitação pelo governo, que foi uma obra do governo, e que veio a Timbaúba para executar, quem fez um remanejamento lá do recurso e fez. Então, é por isso, pode vir obra do governo federal, estadual, dos deputados, de quem for,
Timbaúba sempre está buscando e dando suas contrapartidas necessárias, porque ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de apoio. E essas obras, que vem recursos a mais, que vem isso, que vem aquilo, fiscaliza, é o nosso papel. A gente precisa ver a execução. Fico triste quando hoje Timbaúba, junto ao governo do Estado, precisa de articulação em alguns momentos, né? Precisa de articulação política. Eu fiquei indignada, porque a gente tem creche, ofício para creche, a gente tem ofício para cedência de prédio, lá da escola da Rua da Ponte, a gente tem as cozinhas comunitárias, a gente adquiriu ônibus, né? E assim, não precisou de A nem B articular. O município, diante das ofertas do Estado, manda seus ofícios, sai à frente, vai buscando, e fica uma politicagem, é A, é B, é C. Queira, quer não, o prefeito de Timbaúba é Marinaldo Rosendo. Queira, quer não, existe uma relação institucional entre o governo municipal, o governo estadual, o governo federal. Aí fico triste com a carreta da mulher. Tínhamos programado, né, as mulheres para ser atendida naquela data do dia 29 de setembro a 4 de outubro. Só porque a vereadora teve conhecimento, e a gente sabe que a bandeira que eu levanto é a saúde, e fiquei feliz e propaguei. Hoje é quarta-feira, estava ainda raid, hoje é raid, é dia de cirurgia, e tem uma novidade. A carreta da mulher está chegando em Timbaúba. E essa carreta foi desviada do caminho. Aí precisou de articulação, só atrasou o atendimento da nossa população, das mulheres que iam ser atendidas. E justificamos. Você não vai ser atendida hoje, dona Maria, porque a carreta de Timbaúba foi desviada por questão de política. Mas não se preocupe, não, que em outro momento chega. Chegando dia 29, chegando dia 13, seja por quem foi que veio, nós temos ofícios protocolados, como os demais a gente temos, que a gente tem as demandas, e eu digo, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a carreta vem. E que venha a carreta, que venha carro, que venha ônibus, que venha tudo. Tínhamos um evento grandioso a fazer nessa data. Mas, infelizmente, nós temos uma palavra que é planejamento. E planejamento, ele não pode ser interrompido, principalmente para o povo, por questão política. É isso aqui que eu deixo minha indignação. Só atrapalhou a vida das mulheres que estavam para ser atendidas. E não é isso que eu quero para a minha cidade. Eu tenho certeza que nós, vereadores políticos, que querem o bem, que cuidam do povo, que buscam caminhos para fazer cada vez melhor, a gente não pode deixar nossas mulheres sem o atendimento adequado por questão política. E, para concluir, eu queria só fazer um esclarecimento de um vídeo aí que foi lançado, né, pelo ex-diretor Jobson, daqui de Timbaúba, junto com o vereador Felipe Vasconcelos, que Timbaúba tinha perdido o prazo, que ia ter que voltar, que ia ter que devolver, chamar, tinha que fazer o que a justiça estava mandando. O município não tinha sido intimado ainda, o município não tinha tomado ciência ainda, né? Então, diante daquele vídeo, fomos procurar o que estava acontecendo. E aí, na procura, o município estava sendo intimado dia 2, o sistema dizia que era hoje. E não perdemos tempo, nem período de recorrer à justiça. Porque quando o professor foi afastado, teve vários problemas, né? Ele era competente, tinha suas funções, sua habilidade, mas existiam alguns outros problemas por trás. E aí, hoje está aqui, não sou eu que estou dizendo, tem a liminar, diante de que o município recorreu, em tempo hábil, a gente trabalha com responsabilidade, suspendendo a liminar até os fatos serem apurados, porque posso até fornecer uma cópia, isso aqui é público, né, até os fatos serem apurados de forma, ouvindo as outras partes, diante do manifesto do município. Então, é isso que eu tenho, a gente trabalha com responsabilidade, a gente não é menino. O prefeito Marinaldo Rosendo está no seu 4º período, tem desajustes, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, nada é 100%, nunca vai ser, porque serviço público é difícil, viu? É difícil ser 100%. Mas eu quero dizer uma coisa, o prefeito Marinaldo Rosendo, com sua equipe, com nós vereadores, somos visionários, e a gente quer disso a melhor para o nosso município. Não é à toa que o prefeito Marinaldo Rosendo está no seu 4º mandato, que foi deputado federal e que a gente está a seguir com vários projetos políticos.
É isso que eu tenho para o dia de hoje. Fica a próxima reunião marcada para segunda-feira, nas suas mesmas horas regimentais, que segunda-feira é dia 6 de outubro.